Vamos iniciar, Oi, estamos gente. começando aqui uma transmissão ao vivo com 4 Witchhooks, né? Para falar sobre Bleach e sobre esse final horroroso que aterrorizou as nossas vidas nas últimas semanas. Traumatizante. Foi Deu boa triste. nessa Foi área. triste. Exatamente. Bom, pessoal, e para começar, vamos apresentar, né, as girls que estão aqui nessa transmissão ao vivo. Por favor, Bruna, se apresente para todo mundo. Meu nome é Bruna, tenho 24 anos, eu estudo designer. Eu sempre adorei Bleach, eu acho que eu já acompanho a série desde os 18, 19 anos, faz 7 anos, basicamente. E ver a série terminar dessa forma foi... Eu não tenho nem palavras para dizer, só digo isso. Em todos os sentidos, não só no sentido de shipper. Yasmin, agora sua vez. Oi, eu sou a Yasmin, eu também tenho 24 anos, eu sou psicóloga hoje, né, e vou ser historiadora. E, Legal. bem, eu acompanho o Bleach tem pouco mais de 9 anos, eu comecei a acompanhar, acho que foi em Não, tem pouco, 9 anos, em 2005 eu comecei a acompanhar. Eu não sei, gente, eu sou de humanos, não sei fazer cálculo. Exatamente, eu tava pensando também. Meus também. Muitos anos de Bleach, eu jamais pensei que o Kubo faria isso. Na verdade, eu pensei que se o Kubo quisesse fazer o que ele fez, ele teria que destruir o mangá que ele escreveu. E foi o que ele fez. Pati, você. Oi. Meu nome é Patrícia, eu tenho 21 e faço desenho industrial também, design. E quando que eu conheci Bleach? Eu não sei, eu deveria fazer as contas. Eu tô no terceiro ano da faculdade e eu comecei a assistir e ler na 7ª série. Então é muito sofrimento, então. E o que mais gostei, o que me fez mais gostar do mangá foram os conteúdos, a maioria das vezes foram os conteúdos relacionados à série que me encantavam. Tipo, as músicas originais, tudo, eu amava. E eu gostava muito de acompanhar e toda a história e tal. Sempre adorei as lutas de espadas do Bleach. Sério, o fato de eles usarem katanas, essas coisas, foram uma das coisas que eu mais amei na história. O filler que eu gostei foi o filler das espadas, das Empactos. Sim, Que eu eu também odiei a engano, Saga Bounty, o pior filler da face da Terra. Só não foi Nossa, pior do que o sofri. final. Não. né? Aí também Alguém força, fez né? esse ponto. Que até a saga Bond foi melhor do que esse final. Faz mais Sim. sentido na história. E apareceu mais o Ista. Né? Né, gente? Pessoal, Caramba. vamos Focar. fazer a introdução aqui do que é Bleach para que os nossos milhares de espectadores que estão agora online vendo a gente, Essa é muita fama, muito glamour. né? Pá, Eles pá, têm flash. noção do que é. E alguém quer se voluntariar para dar uma introdução sobre o que é Aline quer Bleach? se voluntariar. Bom, eu sou a Aline, eu tenho quase 30 anos. E eu gosto de Bleach faz uns 9 anos. Eu perdi todo esse tempo da minha vida. Brincadeira. Bom, gente, vamos falar sobre o que é Bleach, né? Se você está nesse vídeo aqui, entrou de gaiato, não faz ideia do que é Bleach, a gente vai apresentar para vocês. Bleach é um anime, mangá. Na verdade, é um mangá que virou anime. Que conta a história de um garoto de 15 anos chamado Kurosaki Ichigo, que ele vê fantasmas. Ele aparentemente é um garoto normal, mas ele consegue enxergar fantasmas. Ou seja, é uma coisa muito simples e muito comum que acontece sempre, né? Com qualquer pessoa. Todo dia para fora que eu chamo. É igualzinho. Até que um belo dia, ele está lá no seu quarto, numa boa, após presenciar algumas coisas estranhas no meio da rua. Aparentemente, ele vê um animal, ele não sabe o que é aquele animal, e ele encontra uma garota com uma espada na mão que derrota esse animal. Só que ele está lá no quarto dele e de repente ele vê essa mesma garota e ele dá uma porrada nessa menina. E aí ela fica espantada, né? Você tá me vendo? Como assim? Você é um humano comum. Ela se revela uma Shinigami, o nome dela é Rukia. Se revela o amor da vida dele. Ah, meu Deus, é verdade. Nossa, Gente, o cara, amor da vida essa dele que ele não sabe, hein? Então, ela fala que ela é uma Shinigami, que ela vive na Soul Society, que é um lugar para onde vão as almas. Uma ceifeira de almas.
Ela envia as Exatamente. almas para Soul Society, as almas puras, e as almas más ela pune com a espada. E o que Foi que provavelmente. acontece com o Ichigo, gente? Alguém quer falar como é que ele vira um Shinigami, né? Ele vira um Que é o deus Shinigami da pra morte. salvar A a família, família mas ele dele. meio que rouba os poderes da Ruki. Ela queria passar só um pouquinho, mas ele roubou todo o poder dela. E aí que começa a E grande parceria entre os dois, né? Ela tem poderes, precisando de um Shinigami, e ele conseguindo poderes de Shinigami, tendo que ajudar ela. E aí começa até toda a porque se história ela de o que ela Ichigo. fez, ela se ferrava. É também importante E lembrar que o Bleach foi um dos 3 grandes mangás da Jump. A Jump, que é a Naruto e One revista, Piece. junto com o Naruto e One Piece. É, Foi, mais né? Porque especificamente o gráfico faz assim agora. na saga Soul Society, que foi a saga de maior sucesso, que é quando a Rukia é capturada pela Soul Society, por causa que ela passou os poderes delas ao Ichigo, e ele decide ir atrás dela e enfrentar toda a Soul Society por ela. Também conhecida como a primeira grande fase de Bleach A E melhor. e também a melhor. literalmente, Bleach é o que é por causa da saga Soul Society. Só chegou a 680 e tantos capítulos por causa da saga Soul Society. Basicamente, essa é a melhor forma de explicar. Tanto que tem conteúdos, tipo, a peça, tudo relacionado só a essa saga. Ninguém fez as outras sagas. Sim, isso é Cadê meio que o mundo? unânime Não entre tem. todos os fãs de Bleach, independente de qual casal você shippa, de o que mais você prefere na história, quem é o seu personagem favorito. O unânime mesmo é que a melhor saga foi a Soul Society. Né? E assim, mas a questão toda que a gente está fazendo esse hangout é o final, né? O que foi o final, né? o que foi o final de Bleach pra você, Yasmin? Fale pra Meu gente. final, eu não acreditei. Quando começaram a chegar aqueles spoilers marotos, assim, que a gente ouve falar assim por alto na internet, eu achei que era mais um daqueles finais forjados. Eu juro, eu falei, e um ruim, e não foi nenhum bom, porque um pouco antes surgiu um final forjado bom. E eu achei que esse era um ruim, um mal escrito. Porque é onde já se viu o Ichigo no mundo humano. Já tinha explicado por que ele não poderia voltar. E outras séries de coisas erradas naquilo, e eu não acreditei mesmo. Eu só fui acreditar, sei lá, ainda não tô acreditando. Tão ruim, Só fui tão acreditar. ruim, tão ruim E que, você, tipo, pai? Eu achei horrível. Acho que é uma palavra que dá pra substituir. Eu achei horrível, porque ele deturpou tudo que ele construiu durante 100 milhões de anos e deu aquilo que era uma novela mexicana ao contrário, onde só formava casal e acabou, todos os problemas acabaram. E ele não respondeu nada, não fez nada, esqueceu o personagem, estragou o personagem, e, sei lá, ele fez aquilo ali que vocês viram. Bruna? Bem, né? Eu estava no 4chan quando saíram os spoilers, eu peguei em primeira mão, basicamente, e sinceramente, quando eu li, eu digo, gente, não, isso é tão surreal que não tem Você que condição. mostrou. Ninguém conseguiu acreditar, sério. Tava todo mundo já dizendo, não, isso é mentira. Olha esses spoilers, muita cara de pau, não tem como ser verdade. As pessoas traziam, não tem como Ichigo estar no mundo real, não tem como eles já terem filhos desse tamanho, não faz sentido. Nada faz sentido nesse final. E quando eles foram, eu só realmente vim acreditar 100% que era verdade quando o capítulo saiu e, tipo, sério, foi uma das maiores decepções que eu já tive até hoje. Esse final foi uma paródia de Bleach, como as pessoas estavam falando, gente. Todos os personagens foram desconstruídos, todos. Não tem a essência deles nesse final, é incrível. Como ele pegou cada personagem, cada coisa que eles queriam fazer, ou que eles já tinham falado na história, e fez totalmente ao contrário. É surreal como ele conseguiu fazer uma coisa dessa. Tipo, ou alguém, parecia que esse final foi escrito por alguém que nunca leu Bleach, ou que alguém conhecia Bleach o suficiente para ir lá e destruir cada coisinha que fazia o personagem ser o que ele era, sabe? Eu acho que o que deu errado, assim, nessa questão do final, é porque muitas coisas de Bleach ficaram muito assim em aberto. Eu acho que o Kubo, ele não se preocupou que ele deveria responder algumas perguntas que ele deixou na série. E para mim, na minha opinião, o que eu acho que mais dificultou o Kubo, que acho que foi assim, o sangue vermelho final que acabou toda a história, foi porque o Kubo criou muitos personagens, na minha opinião. Eu acho que ele criou tantos personagens, ele criou tantos personagens que ele não conseguiu
ele não conseguiu se aprofundar muito em cada um deles. E isso ficou uma coisa muito vazia. Porque, assim, o que ele tinha na primeira saga? Ah, tinha um grupo de adolescentes. Ok, até aí tudo bem. Depois vieram os capitães. Caramba, muita gente mais. Ok, tem que ter um inimigo. Veio a saga do Recomundo, veio os Vizards, depois veio os Espadas, depois a gente teve os Fullbringers, depois a Divisão Zero, depois os Quincies, entendeu? Acho que são tantos personagens que você não consegue se aprofundar nos principais, porque você tem que ficar perdendo tempo em mostrar os poderes novos desses vilões, desses personagens. Fora que eu acho que o Kubo, ele passou mais a se preocupar em fazer um desenho bem feito, em fazer páginas completamente cheias de desenhos, cheia de efeitos, e ele parou de realmente pensar numa história, numa narrativa bem desenvolvida, bem construída. A gente ficou com personagens sem a gente saber a bancar desses personagens. Alguns personagens ficaram completamente sem sentido nenhum. O Aizen ficou muito esquisito no final, como pode o vilão da história ter um discurso de encorajamento, isso é uma coisa muito sem nexo. O Rei da Vodka, como é que a gente pode saber, no último capítulo, quais são os objetivos daquele cara? Não faz sentido nenhum. Por que ele não mostrou esses objetivos antes? E o que é o Rei das Almas? Para que serve aquela coisa? Sabe? Isso não foi nada explicado. Ele tinha uma divisão zero poderosa que não serviu para porcaria nenhuma. Ele tinha o Rei das Almas que ele poderia explicar muitas coisas sobre esse rei, sei lá, criar algumas teorias falando que esse rei é algum poder transcendente, ou que a Society ela é uma tirana, no caso ela é mesmo, enfim. Eu acho que, falando agora do potencial, né, gente, de Bleach, se vocês até quiserem começar a comentar, o que vocês acham que deu errado e o que poderia fazer para dar certo? O que poderia ter feito, porque agora já era, para dar certo, né? O que vocês acham que era o potencial dessa história? Que ela poderia se transformar? Na saga Soul Society, foi a única saga que ele se preocupou em desenvolver personagens de forma coerente, ao mesmo tempo que ele apresentava novos. Tanto que os únicos personagens que realmente tiveram algum desenvolvimento, um pouco foi o Byakuya, teve Haruki, que foi o personagem que ele mais desenvolveu, sério, e o Ichigo, que era o personagem principal, um dos principais, ele desenvolveu quase nada. E o que ele desenvolveu do Ichigo, ele negou completamente naquele último capítulo, que é o eu quero proteger, eu nasci para proteger as pessoas. Tipo, caguei, vou ficar em casa olhando as crias. E pra mim foi o que mais deu errado. Ele foi só jogando novos personagens, parou de desenvolver os anteriores, e a história em si começou a ficar horrível. Eu larguei Bleach no final da saga Fullbring, quando começou a ficar muito ruim mesmo, não tinha como. E eu amava Bleach. Pra mim, Bleach era o melhor mangá. Pra mim, Bleach era melhor que One Piece, era melhor que Naruto. Meu Deus, se eu soubesse o que aconteceria com Naruto e Bleach, eu teria lido One Piece. Eu teria encarado aqueles 50 episódios horríveis do anime, porque, né? O anime terminou legal, né? Até que terminou legal. O final do anime foi muito bom. Sinceramente, eu vou considerar o final do anime como o final da série em si, porque foi muito bem feito. Tipo, teve uma despedida entre Ichigo e a Rukia novamente, mas sem ser uma despedida. Teve o Ichigo como Shinigami, voltando e vendo os amigos. Tipo, sério, foi muito mais Bleach do que o final de Bleach em si. Foi incrível. Tentou em tudo que o mangá errou. Bruna, o que você acha sobre a questão daquela teoria que você traduziu? O que você acha que foram os erros de Bleach, assim, o potencial, o que ele poderia ser? Então, eu acho que todo mundo meio que já tinha uma noção de que, depois, principalmente quando foi na saga Soul Society, que foi apresentado que os Shinigamis não eram tão bons quando você imaginava e que o céu, né, a Soul Society não era o paraíso que você imaginava e como foi apresentado quando a Rukia falava, né, você vai para um canto melhor. Mas não era aquilo que realmente acontecia lá, né? A gente começou a ver corrupção, a gente começou a ver pessoas sofrendo, nas ruas, a gente começou a ver que os capitões não eram tão bons como a gente imaginava, né? O próprio Aizen, o Gin, o Mayuri. Todo
mundo, em algum momento, tem pensado que provavelmente aquilo ali ia ser mudado pelo Ichigo. E foi, de alguma forma, né? Tinha começado aquela No primeiro mudança. arco até que foi. Como aquela teoria falou, ele se baseou muito nos conceitos budistas, shintoístas do Japão, que tem sobre a terra pura, e como o Soul Society era um Naraka, que é tipo um inferno budista, e que o Ichigo seria aquele que transformaria esse inferno budista na terra pura, ou seja, no paraíso. Ele seria aquele que iria mudar e salvar, né, e proteger pessoas, como ele dizia, né, não só do mundo humano, mas como da Soul Society também. Só que no fim, ele simplesmente foi embora, virou lá um pai de família, foi construído novamente. No Basicamente, fim, ele foi pro apagou sistema que toda. ele tinha vindo para modificar. Sim, ele apagou tudo que fez em Bleach. Não tem mais sentido, gente. Começou do jeito que terminou a história. A Soul Society é a mesma que era antes. Nada mudou. Literalmente nada. A Rukia e o Renji ainda estão lá, mesmo que sofrido antes por causa no não estão fazendo nada, estão lá vivendo bem, como se ligamos e deixando as coisas, pessoas como maioria solta, sabe? Gente, a Mayuri. É surreal. Mayuri, né? Mayuri, gente, tá solta aí. Eu vou pegar o gancho agora de personagem. Até falei no outro hangout que, gente, ele tinha tanto personagem pra trabalhar. O Mayuri, o Yumichika que eu falei no outro hangout. Gente, a profundidade desses personagens que ele deixou claro, mas, sei lá, se perdeu porque ele fez tantas outras coisas. Cara, me incomodou de uma maneira que, ai, sei lá, não sei dizer. Assim, tinha um potencial tão grande, gente. Essa última saga poderia ter sido foi um dos exemplos que deram lá no fórum de Bleach, né? Isso poderia ter sido o começo de uma divisão novamente entre o Goten 13. Dividir para quem apoia o rei e a forma como ele está, como é governando o mundo, fazendo as pessoas sofrerem, porque aquilo ali é, de alguma forma, e para aquelas pessoas que se uniriam ao Ichigo, iriam lutar contra esse tipo de mundo que eles vivem, né? Isso seria fantástico. O Aizen não estaria totalmente errado em contra o rei. O Juha, né, como chama ele assim, também não estaria totalmente errado. Tipo, esses vilões das pontas teriam alguma motivação por trás, real. Sem ser, eu quero dominar o mundo. Pô, sério, tinha um potencial imenso para Bleach, fantástico. Chega a dói no coração você parar pra pensar assim. Gente, umas perguntas para vocês. Vai ser perguntas rápidas, porque eu acho que vocês vão concordar comigo que foram as perguntas que ficaram na cabeça dos fãs de Bleach, né? O que aconteceu com o Urahara? Ele não mostrou o túmulo dele. A Yoruichi, o que aconteceu com ela? O Shed disse que ele ia usar os punhos dele para o bem, né? Porque foi uma promessa que ele fez para o avô Abuelo, e ele se tornou um boxeador. Ou seja, o Ishida, ele disse que não quer ser médico e ele se tornou um médico. E, enfim, onde está a Bankai do Aizen? O que aconteceu com o pai do Ichigo? O que aconteceu? Eu ainda acho que a Bankai do Aizen é esse final. Não, gente, não é possível. Esse final foi escrito pelo Aizen para zoar todo mundo. Só isso pode explicar. Mas eu não faço a menor ideia de o que aconteceu com esses personagens, porque eles enlouqueceram, tipo, sumiram. Tipo, tchau, Urahara, você foi foda desde do primeiro arco, você tinha aquele ar de mistério, a gente queria saber bem. Se ia rolar também, né, casal com a Yoruichi, né, se ia se tornar canon, não sei. Por favor, né? O Shed, gente, e se você parar pra pensar, o Shed, o Ichigo e o Ishida, tinha esquecido o nome, eles todos entraram pro sistema, deixaram de lutar contra o sistema, de mudar. Então, o sistema entraram, porque o Shed, não vou usar meu punho para benefício próprio, agora eu ganho dinheiro batendo nas pessoas. O Ishida a mesma coisa, o Ichigo a mesma coisa. De um jeito ou de outro, em vez de eles entraram para ele.
E o que vocês acharam do Kazui, o filho do Ichigo, acabando com o último resquício de Reiatsu do Rei da Vodka? A maior piada, mas a parte mais triste disso foi que a Orihime, ela foi deixada de lado. Tipo, o papel dela foi o quê? Se tornar mãe, ela também entrou pro sistema. Ela queria ser o quê? Uma coisa muito louca. Ela tinha sonhos que não envolviam a maternidade. E de repente o trabalho final dela foi ser mãe. Ficar atrás do Kazui lá com a espadinha dela. Na real, eu consigo ver que a Inoue foi construída. Eu fico muito incomodada como ele. Não só, tipo, quando eu penso assim no final, eu vejo que o Kubo desconstruiu todos os personagens no final, no arco final. Mas eu consigo ver que ele fez isso com a Inoue no começo, entende? Ele construiu uma menina que era, tipo, fantasiosa, apaixonada, que aí, a partir de um momento, ela quer se tornar mais forte. Mas aí chega a saga do Ecomundo, que ela regride e ela continua assim o tempo todo. Ele tipo, acabou com todo o que a Inoue poderia desenvolver antes do final do mangá. Ele conseguiu fazer isso já com o personagem, que ele era fofo, sabe? Era um personagem agradável. O pior é que ele fez isso de novo com ela na saga do Ecomundo. Porque lembra quando ela ficou gritando pelo Ichigo e se sentiu horrível por isso? Ele fez ela passar a mesma experiência de eu não tenho poder suficiente, eu preciso ir atrás de poder por mim mesma. E aí, de novo, ela não conseguiu o poder, de novo ela continuou dependendo do Ichigo. Como que o Kubo não queria que a gente odiasse esse personagem? Um personagem que fica batendo na mesma tecla. Que saco! Até eu que adorava a Inoue no início, eu comecei a detestar ela depois da saga Ao Outro Mundo. Tipo, Não, não eu acho aguentava o tempo de tela que ela tinha. uma das poucas que eu gosto da Orihime. Ela é uma personagem fofinha. Tipo, eu não consigo ter raiva dela. Eu chipava muito ela com o Ishida, porque ele prestava atenção que ela O dizia Kyo era tão mínimo. fofo. Pra mim, inclusive, ela tinha um papel central no grupo de manter o grupo unido, porque ela era a personagem do sentimento. Então, sei lá, sempre que tinha atrito, sempre que as pessoas, onde tá fulano, onde tá ciclano, era ela era que se importava com todo mundo, de falar com todo mundo, de ser carinhosa com todo mundo. Ela entendia, ela sempre quis entender o Ichigo, sempre quis, sabe, ter alguma ligação com ele, mas ela era sempre a personagem utilizada para justificar o Ishida. Porque era aquele personagem que nunca dizia o que estava pensando, na verdade. Entendeu? E ela era sempre aquela que era utilizada para dizer, olha, não, é isso aqui que ele está pensando, é isso aqui que ele realmente está querendo dizer. Sabe? De uma forma ou de outra, ela sempre quer a ligação entre todo mundo. E que se preocupava com todos. E todo aquele discurso, né, do que ela fez quando se declarou Das 5 vidas. quantas coisas ela queria fazer e que foi apresentada como uma dona de casa, no fim das contas. Ela foi apresentada como. É a última vez que ela vai aparecer no mangá. É tipo a Sakura, sabe? Novamente, toda aquela história. Não importa o que ela tenha fazendo, mudando o mundo lá fora. Aquela ali é a última vez que ela vai aparecer. Tenta mostrar alguma coisa interessante sobre a personagem, sabe? Ela foi apresentada como a irmã do. A irmã, tipo, eu não lembro o nome do irmão dela. É, Sora. Que, tipo, ela era Eu não vou lembrar mesmo. a irmã do Sora, de quando ela era criança, sabe? Ela ficou de novo aquilo que ela era quando era criança. Até tem um episódio que eu vi recentemente que ela brigava com o irmão que ela se achava muito infantil e ela voltou a ser assim. Então, tipo, Eu depois do gostei. eu achei que ela ia ter aquele desenvolvimento, né? Não, talvez segurar aqueles sentimentos do Ichigo até o final, mas que ela ia crescer, o personagem dela não ia ser aquele personagem satélite, que ai, só gira ali em torno do. Cara, nem o do Shadow, sabe? Ele tinha história. Você conseguia desligar um pouquinho, nem que seja o Shadow do Ichigo, mas ela era basicamente, quando você pensa em Orihime, você pensa nela, tipo, vivendo ali ao redor do Ichigo, sabe? Tipo, tudo, ela não tem nada relacionado a ele. Talvez seja até por isso que esse cara no final, né? Não tinha como você fazer nada com o personagem. Mas aí que tá, né? O momento dela era no final conseguir se libertar disso. Ser ela mesma. Sem precisar ficar segurando aquele sentimento. Parece é coisa tão simples. E nenhum mangaka consegue chegar nesse ponto, tipo, caramba, sabe? Bem que nesse final tem um tema totalmente diferente, né? Parecia que ele realmente queria quebrar tudo que ele construiu. Então, e com Ichime foi basicamente mais um dos, né? Foi além do fim do poço. É, né? Gente, olha, pra resumir, na minha opinião, até pra concluir a parte de Bleach, né? Eu acho que Bleach, ele foi um mangá excelente nos seus primeiros anos, da primeira saga. Eu acho que, apesar de ele não ter tido um traço tão bonito, né?
da primeira saga, no final já começou a ter um traço bonito. Mas eu acho que Bleach se tornou um mangá completamente sem sentido. Eu acho que o Kubo ele perdeu a criatividade ali quando acabou o Society. Ele não conseguiu fazer coisas novas, ter novas ideias. Ele começou a reciclar cenas. Até o traço, né? Esse Sim. tempo. Virou Na um traço real- muito igual. Tipo, não tem mais toda aquela energia que tinha no começo. Você pega um mangá da saga do Society, Forma de você vê personagem. era fantástico. Você vê hoje em dia, é só ter aqueles quadros brancos com personagens ali estáticos. É porque ele nunca trabalhou muito cenário, né? Ele é meio assim. Mas é que tá, ele ainda trabalhava alguma coisa lá na saga do Society. Mas nessa, nem as expressões dos personagens, nem os golpes, tipo, parecia que eu tava mais nem aí, sabe? Não, foi triste porque ele jogou fora um mangá que poderia ter uma história incrível. Porque naquela teoria mesmo que a Bruna estava falando de antes, falava da importância de se mudar, né, o Haraki, o inferno, de uma forma, opa, de uma forma interna e externa ao mesmo tempo. Porque aí justificaria ter o Ichigo e a Rukia. A Rukia seria a parte interna da Sereitei e o Ichigo a parte externa. E eles juntos poderiam mudar tudo da forma mais pacífica possível. Tipo, serviria até mesmo uma forma de você, numa obra, explicar como que uma revolução não precisa ser violenta. Você não precisa ser violento como Aizen ou como os Quincy's. Você pode ir aos poucos mudando as regras. Porque não existe o lado certo ou errado, né, numa guerra. Você conhecendo todos esses personagens, você vê que tem pontos positivos e negativos em todos eles. Tipo, ele jogou isso. Tipo, caguei, quero só ganhar o dinheiro da semana. É isso. E ele jogou fora isso. Ele transformou Bleach em salvar pessoas, porque ele repetiu a fórmula da Soul Society no Ecomundo. Só que bem menos, sem menos emoção, né? E ele, claro, colocou outros objetivos, tipo, tanto que quando ele chega pro Grimmjow, ele vai lutar contra o Grimmjow, ele fala que que veio buscar, tipo, revenge contra o Grimmjow, não foi salvar a Inoue, botou uns outros objetivos assim, mais uns personagens, mais 500 milhões de espadas lá, naná, e, tipo, transformou o Bleach nisso, depois da saga Soul Society. E eu acho que uma das piores coisas nesse final foi a desconstrução do Ichigo, né, gente? O cara passou uma saga inteira sofrendo porque não tinha mais poderes, porque não tinha como proteger. Tipo, ele falou várias vezes, deixou claro que o que ele queria ser um Shinigami. Tipo, eu acho que não tinha uma pessoa que em algum momento não tenha pensado que essa saga de Bleach seria a saga do Ichigo de humano para o Shinigami. Tipo, assim como o pai dele veio de humano, de Shinigami para humano, sabe? E aquilo ali era o lugar dele, no fim das contas. Que ele fica, ou ao menos tinha alguma tipo de ligação. E no fim das contas ele termina, tipo, assistindo Chad, lutando boxe em Como que casa. ele ficou tranquilo? Se, tipo, mesmo ele derrotando o Yacht lá, sei lá das quantas, ele falou que ele voltaria no momento de maior felicidade. Como que ele ficou tranquilo de boas no mundo real, Como ele se assim? permite ser feliz? Ele não tá feliz, não tá, não. Então, vai ver, esse é o final de Bleach. Ninguém é feliz. Então, por isso, o Yacht, ele sumiu porque o filho do Ichigo tocou, porque o filho do Ichigo é o símbolo da infelicidade do Ichigo. Que horror. Gente, eu acho que até em termos estéticos, se você pensar como era o mangá, como é que o Kubo fazia aquelas colors grid lá, era tudo um termo de guerra, uma coisa muito bonita, né? E parecia uma fanart essa última colors grid, porque o Ichigo ele tava feio pra caramba, com cabelo pior do que o do Naruto. Naruto pelo menos virou Hokage. Ele tava super magrelo, parecia que tava idético, vivendo de boa lá no mundo real. Cadê aquela ânsia dele para proteger as pessoas? Sabe? Cadê a roupa bonita de Shinigami dele? Poderia pelo menos terminar mostrando ele continuando como um substituto de Shinigami, mas nem isso, né? Então A não gente mostrou que ele tivesse, né? Eu acho que ele usou a cor branca justamente para mostrar a falta de poderes dele, porque a roupa de Shinigami da Rukia, quando ela perde poderes, fica branca. Ele quis, tipo, deixar isso muito claro. Só que eu achei estranho, todo mundo tá de branco. Tipo, tá, todo mundo é Menos purificado, ele. entendeu? Menos dele. E ele de preto. Mas Né? uma coisa Exatamente. interessante é que, então, eles não comentaram nada. Tipo, eles podiam ter jogado uma coisa, não, ele ainda é um substituto de Gami, alguma coisa assim. E outra, tinha dado a entender que ele tinha ficado tão poderoso que ele não podia voltar. Onde é que foi parar essa história, gente? Tipo, mesmo que ele tivesse perdido metade dos poderes dele, e o Quincy, o Hollow, mesmo assim o cara treinou na divisão lá, na Zero.
Ele tá tipo, poderoso, poderoso, sabe? E do nada, ele é, não, ok, volta ele pro mundo real, porque me tem com a minha família. Não, e chegou deixando o Kazui sair assim do nada, o cara, um menino com poder, com reato, sabe? Uma criança tão banana quanto ele era. Meu Deus. E ele simplesmente a criança tá sendo tratada. Não, e a menção da Tsubaki, gente, no final. Quem nunca quis que a Inoue usasse aquela bagaça alguma vez na vida, sabe? Que? Não entendi, desculpa. Porque era o Tsubaki era o único tá. do Pika dela que poderia ser utilizado para ataque. Ele basicamente nunca mais foi mencionado. E no último capítulo é mencionado como babá do filho dela. Gente, para, né? Foi muita zoação da cara dela. Eu tenho a impressão que o único personagem que foi respeitado minimamente foi a Rukia. Porque, assim, apesar dela ter entrado pro sistema, ela se tornou capitã. Ela foi a única que foi. E o marido dela, gente, é a mais. Só digo. Eu não gosto de gente, mas vamos admitir aqui, né? Vamos começar. Nossa, ele não me tira de sério por muitos motivos. Não, vamos começar em Tihu, que aí a gente fala dos casais. Né? Porque, gente, eu já quero também entrar nessas coisas. Então, alguém quer dar uma introdução sobre o que é Ichihuki? Por favor, vocês conseguem, vamos... Melhor casal, mais popular. Melhor casal. Não, basicamente, Ichihuki é Bleach, gente. Pronto, eu acho que é a melhor introdução que tem. Eles começaram a história, é o melhor casal mais bem desenvolvido, independente que seja platônico, romântico ou que você imagine. Eles têm aquela ligação que você também não vai achar em outro mangá tão cedo. Eu acho que nunca vi em outra coisa. É tipo, eles sempre foram a história, tipo, era sempre o carro-chefe de Bleach, né? Em tudo, basicamente. Se você conhece Bleach, você conhece Ichigo Rukia. Nem que você não assista. O mangá é claro sobre isso. A história, né? A história começa, a história do destino começa a partir do encontro deles. Sim, o fato que eles se encontraram foi o pontapé inicial para toda a história. E continuou sendo assim até, bem, o começo desse arco. Imagino, né? Até o final do arco Fullbring. E por que vocês acham que Ichihuki pode ser visto como um romance? Assim, o que o Kubo fez pra gente detectar que tinha alguma coisa mais do que amizade ali, gente? Nossa, a gente tá cansado de ver isso, né? Meu Deus, desde... Não, os origos não vêm. Existem formas de você criar um relacionamento platônico e definitivamente não Ichihuki não é um. Gente, eles têm como Spritz, Honeymoon, como lua de mel, tipo, aquilo ali é romântico, não tem onde sair. Eu tava brincando com a ideia deles serem românticos ali. Tem filme falando, dando a ideia de que eles poderiam ser, tipo, almas gêmeas, trazendo todo esse conceito na história. Isso Black, né? Várias cenas da própria Inoue tendo ciúmes do Ichigo com a Rukia. O fato dos dois terem essa ligação que transcende qualquer ligação que você já tem. Transcende um tempo, lembra? Uma ligação que transcende o tempo. Eles, só de olhar, eles entendem o que um está querendo dizer para o outro, o que está acontecendo com o outro, e se respeitam. E o mais importante para mim é que, assim, para eles, o mais importante é que o outro seja feliz. Não é tipo, eu quero ficar com o Ichigo porque eu amo ele. Eu quero que a cena da despedida da Soul Society. A primeira cena que o Ichigo fala pra Ruki com ele e ela vai ficar ele vai. Tudo bem. E ele, se é o que você quer, se vai te fazer feliz, então pode ficar. E o tempo de tela, tudo de tela nessa cena me remete que o Ichigo ele ficou um pouco sentido, sim, mas feliz ao mesmo tempo. Sentido porque ele não veria mais ela e feliz porque ela estava feliz. Outra coisa, existem momentos claríssimos em que a gente vê o Ichigo reagindo de uma forma diferente com a Rukia do que ele reagiria com qualquer outro. Tem, tipo, o autor fez comparações. Aquela cena do Mundo que o Shed meio que morre, né? E o Ichigo tenta seguir em frente porque aquilo é o certo a fazer. Mas no momento que isso acontece com a Rukia, ele não tá nem aí. Ele vira as costas e vai embora, sabe? Que aí salva ela. Sim, ele só sente a reação dela diminuir. Né? Exato. Não, Zé, tem também tem momentos Rukia e Ichigo, né? A Rukia, aquele discurso da Rukia falando de como ele mudou a sua society com os olhos brilhando. Gente, né? Por favor. Tem várias cenas. Tem a cena que... Pode falar, desculpa. Mas pra mim, a cena mais romântica mesmo, foi quando ele perdeu os poderes.
Cara, ele ficou olhando ela desaparecer na frente dele. Até o último segundo, ele ficou olhando nos olhos dela. E o Yukubo é muito claro com relação a isso. Ele ficou olhando ela. E não só. Quando que ele olhou assim pra Orihime, gente? Nunca. E aí, quando, no momento de maior desespero, foi exatamente essa cena, mas assim, de um outro ângulo. Foi ele imaginando essa cena. Lembra que a gente fez essa análise? Aquela cena nunca existiu. Foi ela indo embora e desaparecendo, e esse representou o maior desespero para ele. O Brain é um poder do amor, né? Que é própria a coisas que eles reagem a coisas que você ama. E tipo, eu não vou dizer que também não tem tudo a ver com o fato de Shinigami, mas o fato que a última coisa que ele viu foi a imagem dela, tipo, foi uma página inteira, sabe? Chamada atenção para aquilo ali. Mostrar coisa que não pode para menor de 18 anos, gente. Me desculpa. Não, e outra coisa também, a gente teve várias cenas na cena que a Rukia, as duas cenas que a Rukia quase morreu, né? A gente foi mostrado como as coisas, as divisões são na mente dela, né? Nós temos as famílias, os amigos, e o Ichigo sempre era aquele que estava ali num patamar totalmente diferente na vida dela. Tipo, sério, independente de ele fazer um relacionamento platônico, ele nunca realmente parou naquilo ali. Platônico é algo que não define esse relacionamento. Inclusive, por um tempo, quando ainda não estava definido romance nenhum, eu pensava que no caso de não sair um romance mesmo, seria um tipo de amor transcendental, sabe? Um tipo de amor muito além da compreensão de romance, dessa questão carnal. Mas se o autor tivesse ao mínimo tentado desenvolver os outros relacionamentos, tá. Então, tipo, os Rukia foram feitos para a gente perceber eles como amigos, aquela amizade platônica super forte. Então, por que você não desenvolveu o Rei Hulk e Shirime, então? Tipo, você não deixou claro, sabe? Tipo, eu sou o Narusaka, eu sempre gostei. Eu não gosto de fazer Naruto porque são dois totalmente diferentes, mas eu acho que é uma ideia boa. Tipo, eu sempre gostei de Narusaka. Eu preferia. Só que eu tenho que admitir, tipo, o Naruhina, o Sasaki, tava lá. Você não podia dizer que não existia possibilidade, entendeu? Deles acontecerem. Mas ele desenvolveu, né? Meio mal, teve que ser o filme depois, mas ele desenvolveu, tá lá. Ele pelo menos deu a ideia, olha, gente, isso aqui é uma possibilidade muito forte, tá tendo coisa ali, tem mutuais, tipo, tem cenas mutuais que você poderia entender como uma coisa. E também não tem, raríssimo, sabe? Como é que você considerar o Ichigo olhando para o Orihime e falando alguma coisa, se ele já tenha feito isso para Rukia com uma muito maior intensidade milhares de capítulos antes? Aí, Paty, o que você acha do potencial romântico de Ichigo e Rukia? O que eles são para você? Eles são um casal que eu depositei todas as minhas esperanças, porque várias sagas que eu li, tá, os casais deram certo e tal, não sei o quê, mas aí eu fico imaginando que o Kubo, nesse final, fez um paralelozinho muito bosta, sabe? Tipo, teve o lance do pai do Ishida, que queria massacre na época, e aí quem pegou foi o Shin. Então vamos fazer o Ichigo se dar bem também, porque é assim que funciona. O James Potter ficou com a Lily e o Snape não, sabe? Tipo... E aí vai o Harry pegar uma ruiva também, porque é assim que funciona. Vamos fazer as coisas de um jeito idiota. Mas... Tipo, eu achei que ele sempre deixou muito claro que Ichiruki era uma coisa muito forte, porque ele não deixava, tipo, espaços para coisas ambíguas, sabe? Tanto que, muito tempo atrás, quando teve aquele poema da Fugacidade do Mundo, ele usou... Eu não lembro se ele usou palavras para o feminino, entende? Ele deixava as coisas fechadas. Então, você podia tirar aquela conclusão. Você estava certo naquilo. Eu me senti seguro o tempo todo que eu lia todo esse tipo de interações, todas as novels, todas as imagens. Aquela imagem que eles estão de branco, deitados na praia, com um balde de champanhe. Pelo amor de Deus, é uma imagem oficial. Ele falou, gente, ele chamou, esse aqui é o vídeo do resort, sabe? Tipo, o cara deu nome à história. Ai, eu me sinto enganada. E em questão que a gente estava falando sobre abrir mão pela velocidade do outro, a gente conseguia ver que o Ichigo e a Rukia fizeram isso pelo outro, e até a Inoue, gente. A Inoue, ela abriu mão do que ela sentia, ela ficou pra ela, entende? Então, você dá pra entender que as coisas que estavam acontecendo eram coisas que mostravam sentimentos, não só dos dois, mas também dessa terceira pessoa, e que, cara, mostrava que tava ali, entendeu? Só que o que acontece é que Ichigo e Rukia, eles estavam conectados e era recíproco. Eu conseguia ver isso de alguma forma. Todo mundo via. Até Inoue via. Menos o autor.
Eu acho Utopia. que Ichigo, assim, no começo, eu confesso pra vocês que eu não achava que poderia dar um romance, porque eu acho que no começo eu sentia algo mais amizade. Só que quando a Hulk ela foi para Soul Society, ela voltou que ela ia ser executada e o Ichigo ele voltou todo assim glorioso para salvar ela. Eu olhei assim, eu vi os olhares dos dois, eu falei, gente, alguma coisa está acontecendo. Aí quando eles se despediram, nossa, os olhares que os dois davam para o outro, tudo bem, você pode falar, isso é amizade, isso é respeito mútuo. Agora a gente parece que a gente tem que entender que é isso. Só que para mim não foi, porque eu faço comparativos. Eu vou fazer comparativos com os olhares do Ichigo para o Orihime, para o Ishida, para o Renji. Ele não tem esses olhares para eles, né? E aí a gente veio o Reco Mundo, a gente teve aquela despedida. E eu acho que esse período que a gente teve essa despedida foi o período mais Ichigo possível. Porque a gente teve aquela cena que o Ichigo sente falta da Rukia durante 17 meses, o Kubo dá destaque para o nome dela, depois o Keigo faz aquela brincadeirinha, você não tá sentindo saudade dela. Então ele desperta os poderes Fullbringers aí também, porque ele lembra dela, assim, metade de uma folha, sabe? E nessa mesma época a gente teve o musical, e o musical tinha super cenas de hooks, a gente teve endings, a gente teve aquele clipe de Song 4, que tinha tudo a ver com o encerramento que era Ichigo e Rukia. Ou seja, ali naquela época, deu a entender e deu muitas esperanças, e eu lembro de que alguns origos também disseram que acharam aquilo bem Hulk, deram a entender pra gente que alguma coisa ia acontecer. Porque não é possível, gente, que aquilo seja só amizade. Não é possível, porque são olhares, muita cumplicidade, olhares muito bonitos um para o outro. Mas aí, quando a Rukia volta, eu já comecei a sentir uma certa diferença. Parece que o Kubo, ele começou a ficar, sei lá, ele restringiu um pouco as cenas Ichigo e Rukia. Eu não sei se vocês sentiram que nessa última saga ele começou a tirar a Rukia de foco, apesar de ter dado aquela bancada para ela, mas aí ele começou a tirar o foco dos dois, e a gente teve esse final que quero saber o que vocês acharam do final. Tem um ponto que trouxeram até, né? Eu acho que eu já até falei, não sei se falei aqui, que nesse último arco, né? Depois que começou, acho que foi... As pessoas estão achando que ele começou a mudar de ideia basicamente um pouco depois daquela Everything But the Rain, que é o arco que ele apresenta os pais do Ichigo, o Ishin e a Masaki, e eles estão basicamente repetiram toda aquela história do Ichigo, né? Ele salvar ela, a mesma pose, mesmo tudo aquilo ali era muito Ichigo, gente, não tem onde fugir. E depois disso, a Ruka começou a sumir da história, basicamente. Toda vez que ela aparecia, o Ichigo desaparecia, sabe? Começou a parecer que ele realmente estava querendo afastar, mas em nenhum momento eu achei que fosse porque ele... Eu também não achei, não. Eu fui iludida. Porque numa narrativa, quando você estabelece uma coisa, você não pode simplesmente, isso não existe mais, agora é aquilo. Poxa, você é um escritor, você... Tá, é mangá, não é livro, mas, mano, tem que manter o mínimo de coerência. Fala, o capítulo 666 trouxe o Urahara falando, né? Tipo, eu vou deixar tudo nas mãos do... Eu deixo agora, desculpa deixar tudo pra vocês, pensar aqui pro Tiki. O que aconteceu com isso? O que aconteceu? A gente não teve a resolução do que o Urahara falou. Fevereiro, março, tipo, não foi tão... Faz tanto tempo assim, sabe? Então, talvez essa separação toda fosse porque ele estava aguardando por um momento maior. Eu imaginei. No fim das contas... No último capítulo, que ia ter alguma coisa, né? Como houve uma desconstrução de Chibuki, como eu até tem um texto que foi postado no Tumblr, explicando isso, que ele, nesses últimos capítulos, ele meio que tentou desconstruir, ao invés de construir, porque não tinha como construir mais este Hime, né? Nem Renruki, ele tentou desconstruir, tipo, a Rukia chegou lá e ela era sempre aquela pessoa que levantava a moral do Ichigo, né? Mesmo quando ele tava perdido. Ela nem falou com ele. Ela passou direto, foi pra Orihime. Quem tava falando com ele era o Renji, sabe? A espada do Tsukihime lá. Sim. Era a Rukia. Era o sinal, o símbolo Ichiruki, né? E parece que o Kubo fez com que esse símbolo não fosse o que nada, porque o Tsukihime também recuperava os poderes dando uma espadada atrás do Ichigo. Ficou estranha essa frase? Toda aquela história, né?
toda aquela história da Rukia, as palavras da Rukia inspirarem o Ichigo, né? Ele repetiu aquelas palavras pro Juha, né? Tipo, o desespero não pode me parar, que foi uma coisa que a Rukia falou pra ele. E no fim das contas, conseguiu parar ele, sabe? Nesses 5 capítulos, ele tentou desconstruir tudo um pouquinho das coisas que tinha feito o Ichibuki, o que era Ichibuki. Dá pra ver que não foi uma coisa que ele pensou desde o começo, sabe? Ele simplesmente, não vai ser mais assim, então eu vou quebrar isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E o que vocês acharam de Chihime e Henruki, gente? Vocês gostaram? Ok, eu posso começar? Começa. Pode começar. Eu vou falar Pode falar sobre tudo, não vou falar nada. dela, né? Que é o Henruki. Mas também eu não tipo. Mas é um casal que eu não posso me reclamar. Gente, eles têm um passado. Tem. A gente sabe que o Renji gosta da Hulk. A gente sabe que eles são amigos próximos, que eles têm a ligação deles. Então, tipo, não vou dizer que não dava pra acontecer em algum momento. Ok, dava. É um casal que no fim não faz um pouco de sentido. Meu problema com eles é que em nenhum momento do mangá inteiro foi mostrado que a Rukia tem sentimentos pelo Renji. E mesmo o Renji, mesmo que a gente soubesse que eles têm sentimento, ele nunca tentou ativamente ter alguma coisa com a Rukia. Ele tava Ele abre mão feliz. que nem a Inoue, gente. Na Saga Soul Society, ele tava feliz de simplesmente ter o relacionamento que ele tinha antes com ela. É Ele a única família que agradeceu. ele teve. Sim. Ou seja, você tem aquela construção, tipo, tem vários momentos que o próprio Renji, ele meio que se afasta, ou tipo, como você dá um passo pra trás pra deixar o relacionamento do Ichigo e da Rukia meio que chamar a atenção, tipo, aquela cena que ele vai... Sozinha no mundo humano. Não, então, a cena que ele simplesmente vai embora pro Urahara e deixa ela com o Ichigo, tipo, é a futura esposa do cara, ele deixou ela na casa do outro lá, sabe? Coisas pequenas, e por isso que foi tão estranho pra mim ver os dois juntos. Não é que eu tenho algum problema com o casal, não, eu realmente não tenho. Mas nenhum momento foi dado nenhum tipo de dica que aquilo ali era romântico. Se tinha um relacionamento platônico nesse mangá, era Henruki, sabe? Eles eram Fala, amigos, Paty. eram Eu vou falar por amigos. último, porque eu vou falar pesado. A amizade de infância por amizade de infância é o tipo Tatsuki com Ichigo, que é bem mais Não, divertido. então, se tivesse sido uma cena que a gente vê que a Rukia falando, de alguém falando como a Rukia, os olhos da Rukia voltaram a ter luz depois que ela comentou Brilham. sobre Feito o Hanataro, que se falou a gente isso. tivesse visto que o Renji estava num patamar totalmente diferente na vida dela do que os outros personagens, como foram mostrados tantas vezes, o Ichigo pra Rukia. Se a gente tivesse visto a Rukia falar do Renji com os olhinhos brilhando, como a gente viu várias vezes ela falando do Ichigo, ou ela falando, o Renji é o cara que está no meu coração, tipo, se tivesse um só desses momentos, eu poderia dizer, talvez. uma dica. Mas não teve o mangá inteiro. Do nada eles estão lá casados com o filho. Tipo, de onde saiu isso, gente? Com um filho de 10 anos, que tem a mesma idade. Filho foi pior, né? O tempo não Mais faz um sentido. furo. Mais um Né? furo. É simples. E Chihime, eu acho que eu não preciso nem falar, né? Gente, foi tipo, on the side, desde o começo até o fim. Não tem um momento que você pode dizer, nossa, romântico, sabe? Vou dizer que não tem, mas não tem alguns momentos que você podia dizer, se você tirasse o contexto, que era romântico, um na saga vai como um do outro, mas não tinha base pra isso. O Ichigo agia da mesma forma com a Neliel, sabe? Ele tratava Com a Nel, né? Nel. Como é que você acha qualquer coisa do Ichigo com a Orihime romântico se tudo que ele fez por ela não chegava nem a metade dos sentimentos e olhares e coisas que ele tinha feito pela Rukia, entendeu? É isso que eu não consigo bater, sabe assim, na história. Se era pra gente ver eles como românticos, então por que ele nunca tentou em nenhum momento dar uma cena que fosse minimamente mais importante em sentimentos pra o Ichigo e Orihime do que foi as cenas do Ichigo com a Rukia, sabe? Não tem uma cena nível a despedida deles, não tem uma cena nível o Bring Arc, que foi tipo quase um shoujo do Ichigo lembrando da Rukia. Não tem, em nenhum momento. Ele lembra tanto da Nel, quando olha pra Inoue, que a lembrança que ele tem dela, quando vai recuperar o Fullbring, é ela chorando, que nem uma retardada, que nem a Nel chorava com a boca escancarada, sabe? Tipo, qual é a visão que ele tem dela, sabe? Uma criança chorona. Basicamente. Que eu vou dar o doce pra ela parar de chorar. Gente, eu não conseguia ver o Ichigo vendo a Inoue como uma pessoa parceira dele, independente de ser uma parceira romântica ou não conseguia ver.
Não, no final eles lutaram juntos. Deu pra entender, tipo, eu lembro da Orihime pedindo desculpas e ele, tipo, ignorando totalmente. Sabe? Ele podia ter dado momentos pra eles, momentos que realmente fossem, nossa, isso aqui é bem mais importante do que foi pra aí, ó, aquela cena lá do Ichihime. Não, Ichihuki. Nossa, talvez tenha acontecido uma coisa aí. Mas não tem. Nem nesse último capítulo. Ele simplesmente olha, tipo, pra ela, sabe? Se você. Eu detesto os dois casais, eu odeio o conceito por trás da ideia desses dois casais. Eu só não odeio mais Renduki do que Ichihime, porque eu gosto do Randy, apesar de tudo, sério. Não levem a mal o que eu vou dizer do Randy, mas apesar de tudo eu gosto, eu acho que ele é um personagem que se superou. Mas a ideia de casar a protagonista com um cara que ia deixar ela ser morta, o cara que bateu nela lá naquele. Mano, ele bateu nela naqueles primeiros episódios que ele apareceu. Ele deu altos golpes nela. E ele ajudou a arrastar ela pra cela. E ele não fez nada de pra isso. Ele só tomou coragem quando ele foi derrotado pelo Ichigo e o Ichigo quase que Ele fez não tinha besteira bolas lá pra abaixo. desafiar o Gotei, cara. Um Shinigami de 503 milhões de anos, não tinha bolas pra desafiar. E teve que ser um aleatório de cabelo laranja chegar lá pra fazer alguma coisa pra ele se coçar. Dar uns bons supapos nele para ele ir lá lutar. Mas assim, ao meu ver, sim, ele tinha um interesse relativamente romântico, nunca se declarou e passou a sua fase, amigo. Agora é só friendzone, o que entra no que eu mais detesto do Renruki. Friendzone. Ninguém sai da friendzone. Parem com essa ideia, meninos. Desculpa, amigos. Amigos, se algum menino estiver vendo isso, se uma garota te colocou na friendzone, você vai ficar lá. Não insiste. Não é não em friendzone ou friendzone. Por favor, sério, gente, porque isso até alimenta, acho que numa fantasia interna de alguns garotos, de que se eles quiserem muito uma garota, eles vão ter ela, que não é verdade, isso não é um pouco verdade, e sem falar de tudo que eu falei antes, que é ridículo. Mas sim, ele acabou, ao meu ver, ele superou isso, ele entendeu que ele era friendzone, que ele poderia ser um amigo, assim, bem camarada dela, mas nada além, nada além. Só que aí, de repente, no final do mangá, aparece os capítulos antes ele agradecendo o Ichigo, algo que ele já tinha agradecido, né? E aí ficou, tá, porque ele tá repetindo, deixa. E aí, no último capítulo, eles estão juntos e separados o tempo todo. Ele nem fala direito naquele capítulo. Não tem Sério. interação dos casais. Desculpa, não tem. O cara demorou 600 e tantos capítulos pra chamar Ainoue de Orihime. É a única interação que teve. Mas agora é o Ichihime, o que me deixa muito puta no Ichihime, que é tipo, é 2016 e a gente ainda tem que explicar por que a gente fica puta por ver mulher no final de mangá na posição que a Inoue tá. Porque assim, seria outra história se a Inoue tivesse essa vontade de ser mãe, essa vontade de trabalhar, de cozinhar. Mas até onde eu lembro, a Inoue sempre foi muito livre. A Inoue nunca gostou de cozinhar, pelo contrário, quem levava comida para ela era Tatsu, que sabe, comida de mãe. Ela nunca cozinhou, ela sempre cozinhou umas coisas loucas lá. Ela nunca foi dona de casa, nunca mostrou indício nenhum. Pelo contrário, ela era bem avoada. E de repente colocar ela nessa posição, é sério, eu ainda tenho que explicar por que eu tô puta por isso? Uma personagem... Ela é modelinho americano de dona de casa. Nossa, nada me deixa tão puta quanto isso, sério, mesmo. E tipo, não, e sem falar do estereótipo da gostosa que fica pro protagonista. Esse estereótipo eu nem falo, porque, sei lá, é tão. Já falamos tanto disso no nosso meio, né? Todo mundo já tá cansado do estereótipo da gostosa, tipo, foda-se se é gostosa. Mano, tesão acaba em 3 meses. Deixa eu falar, né? Caso tem algum outro garoto inocente assistindo. Amigo, estereótipo da gostosa dura 3 meses, tá? Nada mais. Tati, o que você achou dos casais? Eu achei ótimo, inclusive tipo. Vou abrir minha camisa aqui, eu amo Ichihime. Gente, queria falar. Pra amarrar, queima. Eu sou uma agente dupla, eu sempre fui Ichihime e tava aqui só zoando com a cara de vocês. Não, gente, Mas sério. explane, abre o seu coração. Eu não sei dizer mais se eu odiei os casais ou se eu odiei como ele estragou os personagens pra que eles ficassem juntos, entendeu? Cara, tá, vamos fazer Ichihime, mas vamos fazer ele tipo um cara que trabalha na base de petróleo. Ele fica tantos dias na sua society, depois ele volta pra casa, curte o filho e volta. Sei lá, alguma coisa assim, sabe? Vamos... mentira, nem isso. Vamos trabalhar, vamos fazer alguma coisa, sabe?
eu não consegui ver a menor mágica no final que ele teve, sabe? Nem em Harry Potter, quando eu nunca gostei de Harry e Dina. Nunca gostei. Eu admiro a personagem no livro, a Dina é sim, mas ela foi a menininha que era apaixonada pelo Harry no segundo livro, que mandava sapinhos, não sei o que, cantando. E aí, no sexto livro, com, sei lá, meio livro de desenvolvimento, o Harry ficou apaixonado por ela. Eu lembro, foi do nada. Eles estavam no salão comunal e foi do nada. E eu fiquei, que porra é E essa? Cadê a Luna? meu leão adormecido rugiu. Nossa, foi tão Não, vergonha alheia aquilo. J.K. Rowling, é a mulher da minha vida, mas desculpa. não, E, mas voltando à questão da mágica, foi a mágica da destruição esse último capítulo. sim, e, tipo, eu consigo fazer um paralelo bem idiota com uma frase que acho que o Mayuri disse, que o maior medo de um cientista é a perfeição, porque você não tem por onde melhorar. E o último capítulo falava sobre o fim perfeito. O que é isso? Tipo, oi? Como assim? Tem como melhorar, amigo? Eu vou te dar umas dicas. Eu posso rasgar essa página aqui e fazer outra. Né? Sabe? É frustrante. Parece assim, parece que esse final, na verdade, ele é uma ironia de tudo que não deveria acontecer. Parece que assim, a gente aprenda como não fazer um final legal. Porque tudo que é controversa séria aconteceu, os casais principalmente. Quando eu fiquei sabendo, quando saíram os spoilers, eu não quis acreditar, porque até o último momento eu achei que o Cubo tinha afastado o Ichigo da Rukia, porque ele ia juntar eles no final, porque ele ia ter uma cena significativa. E eu quebrei a cara, né? Porque não aconteceu. Porque, na verdade, na cabeça do Cubo, eu não sei se ele sempre quis ter essa ideia na cabeça, não sei se isso estava desde o início na cabeça dele, mas para mim, o que ele queria fazer era Ichibuki. E aí, aconteceu que a última saga foi péssima e a gente teve esse final horrível. Eu, sinceramente, gente, eu sei que vocês gostam, tem gente que gosta de Hulk, mas eu nunca vi muita graça. Eu sei que o Randy gostava da Hulk e tal, só que isso nunca mais foi citado, nunca mais teve uma cena que a Hulk olhasse para o Randy de uma forma significativa, igual ela fazia com o Ichigo. Na verdade, eles nem conversavam, eles estavam juntos, né? Ele foi Principalmente rebaixado nessa última a saga, tiozão no Byakuya. que o Kubo ele fez os dois ficarem juntos nessa última saga, que eu acho que ele deve ter pensado que nós somos idiotas, que a gente ia apagar todas aquelas cenas de Hulk, porque a gente tinha que se focar nessas poucas ceninhas de Hulk que aconteceu na última saga. E as ceninhas eram só um do lado do outro, somente isso mesmo. Ou seja, eu achei que foi estranho eles terem filhos, porque eles mal conversavam assim entre si nessas últimas sagas. Daqui a pouco ele tem um filho com ela. Eu achei super nada a ver. Para mim, até quebrou um pouco da magia, que era a amizade que eles tinham, e também na friendzone do Randy, que era uma coisa significativa até para ele, né, de ele não conseguir atingir aquela estrela, de acordo com aquele poema lá que tem ele na capa. E daí a gente tem Ichihime, né? Que é a pior caganeira da história, assim, dos mangás. Por quê? Porque é uma menina que era praticamente totalmente friendzone. O Ichigo olhava para ela com uma cara assim, mais de dó, de compaixão. Ele nunca olhou de uma forma diferente. Ele nunca olhou para ela de uma forma que ela estivesse no mesmo patamar que ele. Nunca, isso nunca aconteceu. Aí no final eu tenho que ver ele chamando ela pelo primeiro nome e somente isso, fazendo uma pergunta do filho. Ou seja, eles voltaram para o mundo humano depois daquela luta final. Passou 2 anos, o cara se apaixonou perdidamente por ela e deu nisso. Parece que o Kubo ele realmente copiou o Kishimoto, porque tinha que fazer filhinhos e etc. Porque é praticamente um final muito parecido com Naruto, mas Naruto, pra mim, não foi lá essas coisas, mas teve muito mais Mas eu coerência. duvido muito que saia filme de Rime pra explicar esse romance. Eu duvido muito, eu duvido Eu não sei se isso pode acontecer. Mas aí que a gente entra no nosso último tópico, gente. Como é que foi a repercussão? O que vocês acharam da repercussão negativa dos fãs? Os fãs ficaram super revoltados. Se Eu vocês acho que os japoneses aceitaram muito bem, né? Eles só queimaram e rasgaram os mangá. Ninguém mandou Antrax pro cubo, então reagiram o bem. Japão ligou, né, pro final. A gente viu várias fotos de japoneses tacando fogo lá nos mangás. Eu não faria isso, porque tenho pena. É caro. Também não faria, não, gente. Mas uma coisa só posso dizer, eu tava no Tumblr na época que saiu, não teve
pouquíssimas pessoas que gostaram Só disso. os 36 Ichirimês pelo mundo. Os 36 Ichirimês pelo mundo, tipo, pouquíssimas pessoas. Nem Rinduque ficou feliz. Textos e mais textos e mais textos de pessoas falando sobre esse final. Tipo, você vai ver os reviews que tem na internet. Raramente você vai achar alguém que ia falar, nossa, adorei o final. Sabe? Foi péssimo, em todos os sentidos. Bleach virou referência pra final ruim, mas, tipo, além do ruim, tipo, ele virou a referência master. Tipo, você vai falar que um anime acabou ruim, você falou, acabou tipo Bleach. Isso quando não é piada. Tipo, a piada do mundo otaku agora é Bleach. Foi o que virou. E é o que é. Tem muito fã tentando fazer final alternativo, né, gente? E a única salvação foi o musical. O musical salvou o final de Bleach muito. Ainda não é 100% confirmado, né? Mas disseram que eles viram que tiveram um pedido de casamento formal entre o Ichigo e a Rukia, não os atores, os personagens em si no final. Foi meio que um tipo foda-se, né, pro final do mangá. É triste para os Doritos, porque assim, imagina, eu tenho o meu casal Kenan, um exemplo, mas aí você não tem mais nada, tipo, você não tem mais nudes, mais presentinhos, você tem o quê? Você tem no musical Ichigo que é fazendo uma simulação de casamento, você tem a maioria dos fãs detonando o final, dizendo que não teve sentido nenhum. Assim, eu sei que eles estão muito felizes, merecem a felicidade deles, mas deve ser decepcionante você não ter esse apoio, assim, da maioria das pessoas e, ao mesmo tempo, você não ter apoio da Jump. Eu não sei se eles vão lançar alguma coisa, eu não faço ideia se eles vão lançar, mas ficou muito incoerente. E eu acho que o Kubo, ele sabe disso, ele deve ter recebido aquelas mensagens que a Jump abriu para ele, e eu tenho certeza que ele foi muito detonado, mas eu só sei que para mim foi muito decepcionante, porque imagina, você acompanha durante muitos anos o mangá, você tem todos aqueles respaldos de cenas do autor para no final acontecer isso. É muito decepcionante. Eu não acreditei que ele foi capaz de fazer isso, de verdade. Como eu tava dizendo assim, essa coisa do Ichigo, não sei se eles vão lançar, como você falou, mas até no último capítulo não tem nada com eles juntos, gente. Até aquele Color Spirit foi uma coisa tão Fanart. sem emoção. Tipo, tava todos os amigos juntos, não era nenhum Color Spirit de casais ou das famílias, sabe? Como teve no Naruto. Tipo, só eles ali, todo mundo junto. Tipo, não teve nenhum momento de Orihime, sabe? Nem o Ichigo e o Orihime juntos. Ele simplesmente falou o nome dela, perguntou se estava filha, ela disse, e ele virou e foi lá brigar com a Rukia. Não faz sentido. E as teorias de Chihimes, por favor, não vamos falar, gente, porque não dá pra levar a sério. Desculpa, não dá pra levar a sério. Tipo, o pior de tudo é que provavelmente tem Chihime achando que a sua teoria é válida. Tipo, que dó. Não, eu não fico puta. Com relação, eu não fico puta, eu fico com dó. Tipo, coitado dessa pessoa, nunca aprendeu interpretação de texto. Gente, claramente, é muito claro que Ichigo e Ruka foram afastados na última saga. É muito claro que o Kubo, ele deu sim ênfase para Ichigo e Rukia, principalmente na época da despedida, porque a gente teve musical, ou seja, a gente teve influências externas ali, entendeu? A gente teve dinheiro sendo gasto para fazer isso. Não é possível que eles acham que isso foi apenas para alimentar o fanservice, que não ia ter nenhuma resolução através disso. É muito claro, eu acho que o Kubo, não sei se ele mudou de opinião. Eu concordo com isso, mas assim, construir um relacionamento não constrói outro, não é? Tipo... Então, ele não tentou construir o outro, né? Ele nem tentou, basicamente. Só deixou os dois lá juntos interagindo, mas não tinha nada romântico nas interações nem do Ringoku nem da Ichime. Se ele tivesse tentado, né? Ele. Não, tá certo, gente. Esse casal vai ser esse. Pelo menos ele teria percebido alguma coisa e não teria quebrado a cara no final, como foi. Em nenhum momento ele deu a entender que ele tinha mudado os planos, sabe? Só deixou os dois separados, basicamente. A Rukia, todos os personagens tiveram momentos com o Ichigo, né? Tipo, de reafirmar a amizade entre os dois. Menos a Rukia. Até nisso, porque como alguém notou, então, você não tinha como fazer um momento entre os dois que não soasse romântico nesse ponto, depois de tudo que eles passaram no mangá. Então ele simplesmente não deixou os dois ficarem juntos. Praticamente isso. Eu vou afastar os dois até o final. No último capítulo, eu vou jogar eles juntos na mesma página e aí, acabou. O que vocês acham do Kubo, gente? O que o Kubo é pra vocês agora? Nossa. A maior decepção da minha vida. Já passou a raiva, tipo, a raiva inicial. Eu ainda sou agradecida por Bleach, por Ichiruki.
mas que, sinceramente, eu perdi a fé, né? Tipo, porque, sério, foi uma grande enganação, não só no casal, mas como na história em si. Como é que você vai confiar, seguir 7, 10, 15 anos da sua vida numa história de novo, com uma pessoa dessa? Sabe? Ficou indiferente Mesmo, pra mim. é indiferente. Tipo, ok, obrigada aí por tudo que você fez por a história, por trazer esses personagens tão legais, a Hulk como uma personagem fantástica. Mas, meu filho, você pode lançar a melhor mangá do mundo, eu vou ficar longe. Exato. Eu nunca mais quero Não, ler nada do Hugo mesmo. Não foi só porque ele não fez o casal que eu queria, porque, foi né? enganação geral, geral. Foi pelo desrespeito que ele teve pelos personagens, pelos fãs, pela própria obra dele. Tipo, como você vai querer ler ou respeitar a obra de um cara que não respeita coisas básicas, sabe, que ele definiu ao longo da história? Decepcionante, decepcionante, sério. Acho que a Aline falou isso antes, né, Aline? Que a partir de hoje eu vou, tipo, ter muita cautela em qual shonen eu vou acompanhar. Porque lembra quando a Aline estava falando sobre possibilidades do Cubo ter feito esse final? E eu falava, ai gente, para, ele é adulto, ele não ia fazer isso por causa daquilo. Gente, ele é adulto, ele não tem 10 anos, ele não ia fazer por vingança. Porque são as teorias que estão rolando, né? Ele não faria por vingança ou por qualquer coisa assim. Mas não, no final, foda-se pelo motivo, ele desrespeitou todo mundo, inclusive a própria obra, e fez o que ele fez. E até hoje não deu as caras para falar nada, para responder Provavelmente se der, não nada, vai nada, né? né? E mesmo se eles vir justificar, tentar. Não, o pior de tudo vai ser ele tentar validar esse final. Porque para mim vai ser do tipo, sério, não quero nem nunca mais ouvir o nome dele. Assim, se ele ainda voltar e pedir perdão pelo vacilo, vai ser do tipo, ok, não vou querer te mandar um trato, nunca mais na minha vida, mas mesmo assim não vou ler. Mas, sério, eu fico tão nervosa dessa questão que eu até me perco no meu raciocínio. Mas nunca mais vou mesmo ler nada dele, foi decepcionante. É que, sinceramente, eu acho que esse plot, já que ele não terminou essa história, eu ainda acho que, sei lá, pode surgir algum fã de Bleach que um dia escreva uma história à altura de Ichigo. Pode existir, porque a base dessa história é muito boa. Inclusive aquela teoria que a Bruna produziu, mano, imagina uma história daquele jeito, aonde exatamente a união dos dois mundos vai surgir um mundo ainda melhor. É incrível essa ideia. E, tipo, é um romance sem ser meloso, é um romance que se justifica, entende? Cumplicidade, né? Entre duas pessoas que são Igualdade, iguais, parecidas. que se ajudam. Há toda aquela história de que toda vez que ela dizia que ele tinha salvado ela, e ele falava, mas você que me salvou primeiro. O cara era o mais forte do mundo, mas ele ainda assim olhava para ela como um igual, sabe? Uma das poucas A pessoas. história do destino, né? Que dois mundos diferentes, como a Yasmin falou, eles iriam se unir a ser uma coisa tão poética e emblemática. E como não quer fazer isso? Nem exatamente unir no sentido de ele virar um só, mas que o Ichigo seria aquela pessoa que traria paz, tanto no mundo lá, no mundo humano, quanto no mundo do Shinigami, que estava precisando muito mais, né? Com a Hulk Eles ao poderiam lado se dele. tornar guardiões do tempo. Sei lá, mano, cria. Não precisa ser um romance escrachado, pode ser completamente simbólico. Só um olhar Porque assim sempre no foi o final. tempo todo. Sempre foi super simbólico. Sempre. Ou Por isso que esse mesmo final, mesmo se assim, fosse Ichigo e gente, eu Hulk, acho seria que uma o bosta. final sem romance, Ah, o final sem Nossa, romance por favor, seria não. até melhor do que esse. Sim. Um final Vocês não acham aberto. que seriam? Um final Sem aberto romance. maravilhoso. Eu achei que iria para um final aberto nessa história, porque eu não achei, não vai dar tempo dele. Ele tem tanta coisa para responder que ele não vai perder tempo com o Que ele vai casal. gastar nanquim fazendo casal. Ele vai dar uma ideia aí, tipo, dar uma geral aqui, uma olhada ali e achar que alguma coisa vai acontecer daí, mas nunca ia dar uma certeza, sabe? Era essa Não, a mas minha. uma coisa que a Paty falou é, se fosse exatamente esse mesmo final, só que com a Rukia no lugar da Orihime, eu ia detestar igual. Eu ia odiar igual. Eu não ia conseguir ficar feliz. Não tem. Eu ia ficar um pouco feliz, mas. Não, Eu ia tipo ficar assim, feliz porque o bebê, a criança é bonitinha. Provavelmente, só isso. Mas eu não ia ficar feliz com esse final, sabe? Se fosse só trocar a Rukia por ela, eu não ia ficar feliz. Eu ia ficar puta igual. Peraí, a mulher é foda daquele jeito, tem uma bancada e tá limpando a casa, assim, de boas, e ele tá lá, o que, esperando as visitas chegar. Ela tem que saber onde tá o filho, tipo, coisa que a Rukia não faria, né? Porque a gente viu que ela perdeu a própria filha. Como? Não, então, Como? esse final, a gente ficaria feliz nos primeiros, sei lá,
primeiros dias. Ah, nossa, ele Temos o Canon, mas foi um Canon bosta. Mas, cara, tanta coisa errada nesse final. E o título do final, gente? Né? Ai, não, foi tapa na cara. Tá, lembra quando eu falei do desrespeito com a própria obra com os fãs? Isso explica o título. Foi um final muito irônico, né? Parece que ele foi feito, como eu falei, para ele ser o pior possível, assim. O que os fãs menos queriam estão ali. Aconteceu em Bleach. É O que porque foi o que o penúltimo Kitsune... capítulo. Então, tipo, o penúltimo capítulo foi um filler, né? Nada aconteceu. Ah, Ruka virou capitão. Você podia ter feito isso numa página e respondido as perguntas que precisavam ser respondidas nas outras. Mas não, ele ficou jogando conversa fora da Bankai do Hisagaki. Quem quer saber? Tipo, nem vai aparecer na história. Sabe? O Kitsune falou, né? O Kubo, ele vai conseguir o que ele queria, ser estudado. Mas assim, porque como a pessoa que destruiu a própria obra, não do jeito que ele queria. Urahara e Oroichi, eles tiveram importância em todas as sagas de alguma forma ou de outra. E eles foram esquecidos no final. Oroichi é maravilhosa, nossa. Como é que pode 2 personagens tão importantes da história não serem nem mencionados? Tipo, nem mencionados. E sim. Gente, o que vocês acharam do live action? Vai flopar. Vai flopar. Não sei Será? mais o live Vai action. flopar muito. Se Ou eles fazem a eles Saga Soul apostarem Society, eles na vão Saga flopar. Society, Eu não consegui gostar nem do live de Samurai X, que dirá, sei lá, sério, eu não gostei do live de Samurai X. eu gostei, E o gente. Kubo falou que não queria live action nunca, né? Não, é Não dá isso que pra é entender interessante. isso. Então, alguma coisa aconteceu com ele e a Jump, alguma coisa. Não é possível, gente. Eu ainda acho que a melhor teoria é a que o Cubo ele foi sequestrado por aliens e colocaram outra pessoa no lugar onde Foi está mal essa ter pessoa substituído. agora. Pra mim, Exato. ele meio Essa teoria é Jump, certeza. né? Como ele morreu E a teoria dos comentários haters da Orihime, essa teoria da conspiração, porque ela não é certa, né? Ninguém sabe se foi isso várias mesmo. teorias aí, as pessoas são meio loucas tentando achar razões Eu ainda acho que no caso de ser essa teoria certa, que bosta! Não, sério, o Cubo é muito bosta se for essa teoria certa. Que essa teoria não explica é porque ele acabou, assim, explicaria os casais, mas não explicaria o fato dele ter acabado com o casamento do Ichigo, do Ishida, do Shredder. O Ichigo por ser um Shinigami casado com a Orihime. Qual a diferença? Ela podia muito bem viver lá no Soul Society, na 4ª divisão, lá salvando as pessoas. Se ele E eu lembrei de uma coisa. Aquele Shinigami tapa-olho deu aqueles bilhetes para os amigos do Ichigo visitarem ele. Vão visitar ele onde? Né? É o bilhete de ônibus, vocês sabem, todos eles moram ali em Karakura. Coisa mal planejada, gente. Até eu escrevia melhor. A fala do Urahara, a fala desse Shinigami tapa-olho também, e tudo indicava que o Ichigo ia ficar na Soul Society. Ou seja, eu achei que o Ichigo ia ser do Esquadrão Zero, inclusive, porque eu acho que ele até merecia esse posto, porque ele salvou a bunda de todo mundo ali, né? Traseira de todo mundo ali. Mas nem isso. Quem tá segurando o mundo? Né? Jamais saberemos. Faz parte daquele golem de jamais saberemos. Continuou preso. Ele se deixou preso. Ele sentou-se na cadeira e disse, não, gente, pode me trancar aqui de novo, eu tô de boas. Vou ficar de boas aqui filosofando, fazendo uns poeminha da hora, me pagando de fodão. Aquele discurso que ele fez do Coragem no final foi tão piegas, tão... eu queria vomitar. Porque um personagem que queria revolução fala de coragem. No final, tipo, foi Coragem que salvou todo mundo, gente. E, não, sério, não tem nada pra salvar. O problema é isso. É porque é um mangá que você dedicou tanto tempo da sua vida, que você gostou tantos anos. Teorias que a gente fez, né? Conteúdo. Me diverti muito, eu me diverti muito. Não tem nada pra salvar. O tempo que a gente perdeu fazendo todas aquelas teorias. Né? Todas as coisas que a gente já fez por esse fandom. E terminar com um final que você simplesmente pode apagar da história, porque não é Bleach. Não é Bleach aquilo ali. Não aceito. Me recuso. Eu quero salvar alguma coisa, sempre pesquisando, eu não consigo, gente. Hulk é capitã, pronto, eu só vou salvar isso. Pela minha família, por Deus, por Alá, não aceito. A Hulk nem participou da luta final. Nossa, sim. A banca dela foi mostrada uma vez. Acabou.
Depois disso, ela ficou Coisa É que a uma gente queria há muito cardamoca, tempo. congela muito. Peraí, e que ok. luta final? Que bosta de luta final foi aquela? Tipo, parecia uma luta qualquer. A A gente espada do Ichigo quebrava todo minuto, né? conseguiu quebrar a espada, que alguém falou lá. Toda vez que ele E o conseguiu vilão um poder, final, o vilão salvar. final, ele, assim, eu achei que ele teve uma proposta interessante, né? Que ele falou assim, no pior momento da vida de vocês eu reapareço. E ele Não, realmente reapareceu né? Quando ele no viu pior aquele momento, né? No melhor momento. Melhor. Quando a Ruka e o Ichigo se encontraram. Não, e outra coisa interessante é porque a razão pelo o cara lá tá tentando fazer o Jurra, porque eu não queria que as pessoas tivessem medo. Porra, você saiu matando todo mundo. As pessoas estavam com medo de você. Você é a razão das pessoas terem medo. Oi? Não faz sentido. Ai, caramba. Enquanto isso, gente, Mas enquanto você o acha Ichigo, esse no final. enquanto o Ichigo está lá de boa, né, de pernas pro ar, assistindo uma luta de boxe, as almas lá de Rukogai estão sofrendo toda a violência que existe ali. O cara que queria salvar tantos terminou fazendo nada da vida. Pelo menos foi o que foi nos mostrado no último capítulo, né? Você só pode. Qualquer Será que coisa ele é fora daquilo médico? ali é especulação. É especulação, você nunca vai saber. Eu posso dizer que o Ichigo tá, sei lá, é o rei das almas. Não tem explicação no final. De folga, no domingo, vendo É. luta. UFC. Né? Eu posso dizer, se eu quiser. Eu posso dizer que ele manda na porra toda lá no Nessa Society também. Nada Que impede de criar histórias. Porque o Tá. autor não fechou nada. No último capítulo. Eu Como só, fez no mangá inteiro. Isso aí, ele cortou braços, salvou pessoas. Perdeu Bom, e cortou completamente braços. o significado. Bom, pessoal, então vamos finalizar, né? Vocês querem falar uma última coisa, assim, para todo mundo, para finalizar? Eu não sei se eu finalizo dizendo pra lerem ou não lerem Bleach, porque assim, não leiam Bleach, porque vai ser a maior decepção da vida de vocês, ou leiam e se juntem ao clube. Só isso. Eu vou terminar dizendo que eu vou sempre guardar os personagens de Bleach, Bleach Hulk, né? A saga Soul Society é uma das melhores sagas que eu já li na vida. Eu acho que não vai mudar mesmo com esse final. Então, se eu pudesse indicar as pessoas, eu sempre digo. A saga Soul Society é bem fechadinha, ela termina de um jeito muito legal. Então, termina a saga ali e acabou, tá? Fecha pra vocês, tá ótimo. Eu assisti uma das melhores sagas de Shonen. Mas depois disso, não entrem. Então, continuem. Parem. Só isso. Leiam até onde vocês se sentirem envolvidos pelos poemas, que são uma das coisas mais bonitas de Bleach. E até de vocês verem que os poemas encaixam direitinho na história, porque vai ser bom, vai ser maravilhoso. Mas aí depois você desiste, porque fica uma bosta. Mas é bom, juro. Você conhece muitas coisas legais. Se você começar a assistir o anime, você vai ouvir muita música boa. Bom, gente, e para mim, acompanhei Bleach por 9 anos, foi decepcionante o final. Eu fico feliz que eu vendi toda a minha coleção, faturei uma boa grana aí. Mas, enfim, eu não sei se eu vou recomendar Bleach. Eu acho que para mim, Ichiruki vai sempre existir. O Kubo, ele é um idiota se ele pensa que a gente vai ignorar aquelas cenas que ele fez anteriormente. Não é assim que funciona. E we are Ichiruki. Forever. Eu acho que é importante pensar que, tipo, a partir do momento que você vai começar a admirar mais o traço dele do que a história, você já vai saber que tá ficando muito ruim, sabe? Você vai perceber logo. Porque foi, tipo, inversamente proporcional. É muito triste. Bom, gente, é isso. Espero que as pessoas gostem do nosso vídeo, né? Que a gente desabafou um pouco sobre Bleach, sobre esse final horrível, sobre Chihuk, que é o principal casal, um dos principais casais de mangás que tem no mundo. Espero que vocês tenham gostado. Então vamos dizer tchau para todo mundo. Por favor. Não xinguem a gente, somos boazinhas. Tchau. Nem todas. Eu sou.